Você está assistindo a um corte do podcast de Mingau. Para acompanhar o episódio completo, basta acessar o primeiro link da descrição ou do comentário fixado. Bom, você poderia falar um pouco como eram os pterossauros mais primitivos e qual a diferença desses pterossauros em comparação com os pterossauros mais derivados? No caso, fale como foi a evolução dos pterossauros e como eles se diferenciaram ao longo do tempo. É verdade que os pterossauros mais primitivos tinham a cauda mais longa, enquanto que os mais derivados tinham a cauda mais curta? Essa transição de pterossauros primitivos para mais derivados, mais avançados, é bem documentada no registro fóssil? Então, existiram modificações anatômicas muito interessantes nos pterossauros ao longo da evolução deles. Os pterossauros mais primitivos, eles tinham realmente uma cauda longa, como você falou, isso é correto. E aí, ao longo da evolução dos pterossauros, os pterossauros mais derivados, eles desenvolveram uma cauda mais curta, né? A cauda encurtou ao longo do tempo. Então, como eu falei na pergunta anterior, existe um grupo de pterossauros que se chama Pterodactyloidea, em homenagem ao Pterodactylus. Esse grupo Pterodactyloidea é considerado como o grupo de pterossauros mais derivados. E uma das características principais desse grupo é justamente ter a cauda curta. Outras diferenças entre os pterossauros mais primitivos e os pterodactiloides, ou os pterossauros mais derivados, além da questão da cauda, uma outra diferença é o tamanho relativo do crânio. Os pterodactiloides têm um crânio muito avantajado, enquanto que os pterossauros mais primitivos eles tinham um crânio um pouco mais proporcional em relação ao tamanho do corpo. Se vocês repararem, esses pterossauros mais famosos do Cretáceo, por exemplo, que são pterossauros mais recentes, eles são pterodactiloides bem avançados, como por exemplo o Quetzalcoatlus, o Pteranodon. Se vocês pararem para reparar, eles têm crânios enormes. O crânio é mais comprido do que o tronco. Então isso é uma proporção muito inusitada. Não é muito comum animais terem um crânio mais comprido do que o tronco, mas isso era comum nos pterodactiloides e não era comum nos pterossauros mais primitivos. Outras diferenças que foram acontecendo foi, por exemplo, na anatomia do crânio. Os pterossauros mais primitivos eles tinham uma abertura craniana entre a narina e a órbita, chamada de fenestra antorbital. Essa abertura ela é comum a todos os arcossauros, né? Todos os répteis que são arcossauros, eles têm essa característica. Então os pterossauros, como membros desse grupo, eles também tinham essa característica quando eles surgiram, os mais primitivos. Só que nos mais derivados, essa abertura craniana que fica entre a órbita, né, que é a abertura do olho, e a narina, essa abertura ela se uniu à narina. Então a narina e a abertura da fenestra antorbital, elas se uniram e viraram uma única abertura grande, né? A separação, o osso que separava elas, ele se modificou, ele encurtou e deixou de separar. Essas duas aberturas, elas viraram uma única grande abertura, chamada de fenestra nasoantorbital. E essa característica é muito interessante porque isso tem a ver com a última coisa que você perguntou. Você perguntou se a evolução, né, dos pterossauros ela é bem documentada no registro fóssil, né? Existem muitas diferenças entre os pterossauros mais primitivos e mais derivados, os pterodactiloides, e essas modificações evolutivas que foram acontecendo aos poucos, elas são relativamente bem documentadas no registro fóssil, sim. É claro que o registro fóssil sempre pode melhorar. A gente sempre pode encontrar mais formas que mostram melhor as transições evolutivas, anatômicas, mas a gente tem bastante coisa. Então, por exemplo, os pterossauros mais primitivos, como eu falei, eles tinham a cauda comprida, o crânio relativamente curto, e eles tinham essa abertura separada da narina. E os pterodactiloides, eles tinham a cauda curta, eles tinham o crânio mais alongado e eles tinham essa união da fenestra antorbital com a narina. E aí você tem um grupo de pterossauros que não são pterodactiloides, mas eles são parentes muito próximos. Eles estão ali, entre aspas, no meio do caminho dessa transição evolutiva, e apesar de terem a cauda longa, como todos os pterossauros primitivos, eles já têm o crânio um pouco alongado e eles já têm essas duas aberturas cranianas unidas, né? Então, a descoberta desse tipo de pterossauro, que são os darwinópteros, eles foram descobertos em 2010 e foi uma grande surpresa, porque até então os pterossauros ou eles tinham as duas aberturas cranianas separadas e ao mesmo tempo tinham a cauda comprida,
ou o contrário, não tinha nenhum tipo de pterossauro que tinha uma anatomia no meio do caminho, que misturava uma característica primitiva com uma característica derivada. Então isso foi uma surpresa, e esse fóssil ele documenta em mais detalhe como foi essa transição dos pterossauros mais primitivos para os pterossauros mais derivados. Mostra, por exemplo, que essas transformações anatômicas no crânio, elas ocorreram primeiro, e o encurtamento da cauda ocorreu depois, por exemplo. Muito interessante.